Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Gente que Fala, neste ano que começou há poucos dias, já está no agito, né? Então, um bom ano ainda, nesse mês de janeiro, dá para falar de 2026 para todos vocês. Lembrando que nós estamos todos os dias, a partir das 17 horas, na com o Brasil TV e na TV aberta. Então, entra lá, nos assista pela TV, ou se você não teve esse tempo, nos vejam pelas nossas redes sociais, ativa o sininho, se inscreva, a gente está aqui também no YouTube. E hoje nós vamos trazer um assunto muito necessário acima de tudo, tá? Porque o desconhecimento faz com que a gente possa cometer erros. E com a gente, então, para falar um pouquinho sobre um assunto que vocês já vão descobrir qual é, Patrícia Salvatore. Patrícia, seja bem-vinda, um feliz ano novo. Obrigada, um ótimo ano para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Muito bom. Olha, gente, ela tem um monte de coisa chique aqui. Eu quero falar para vocês, quero ver se não erra, hein, porque é muita coisa boa. Doutor em Ciências da Comunicação. Muito bem. Professora universitária, certo? Sim. Consultora de diversidade. Conta um pouquinho pra gente o que que é isso. Eu trabalho oferecendo palestras e projetos para as empresas que querem, atuar de uma forma mais inclusiva em relação a todos os públicos com os quais ela se relaciona. Com isso veio, então, fundou a rede Mães Atípicas, né? É Tem a ver. isso. A Rede Mães Atípicas, foi um projeto que eu criei em 2019, quando eu estava no meu doutorado, eu estava fazendo o doutorado. Meu doutorado foi sobre ativismo e cidadania para pessoas com deficiência. E eu, ao entrevistar mães de pessoas com deficiência, que são as mães atípicas, eu identifiquei que muitas dessas mães paravam de trabalhar, tinham que interromper suas carreiras. E muitas iam para o empreendedorismo por necessidade. Então a rede veio para suprir essa lacuna, para apoiar essas mães no empreendedorismo. Muito sinteticamente, só para o pessoal de casa entender, o que que é mãe atípica? O que que é uma mãe atípica ou pais atípicos? Mãe atípica, essa palavra, né, maternidade atípica, ela pode ser usada para qualquer tipo de maternidade que foge ao padrão. Tá. Então pode ser uma mãe que, eventualmente, mães que adotam filhos, Hum, mães que têm filhos em relações interraciais, tá. mas ela é muito conhecida pelas mães de pessoas com deficiência ou mães que tenham deficiência. Então as Ah. mães de pessoas com deficiência meio que se apropriaram da nomenclatura e virou o sinônimo de maternidade atípica. E ela é também, gente, diretora executiva de uma associação que o nome é bem grande, eu vou ter que ler aqui e perguntar o que que é o Abrapicorp, é isso? Abrapcorp. É Associação Brasileira de Pesquisadores de Comunicação Organizacional e de Relações Públicas. O que que é esse nomão? É a associação que reúne no Brasil todas as pessoas pesquisadoras, tanto na área de RP como de comunicação corporativa, comunicação organizacional. Então, reúne pesquisadores do Brasil inteiro, das principais universidades. E eu estou hoje, né, é um período, é eletivo, eu estou aí neste cargo na diretoria. E professora do Anima Plurais. O que que é o Anima Plurais? O ecossistema Anima, no qual eu trabalho como professora universitária, tem um programa chamado Anima Plurais, que é de pesquisa em diversidade, pesquisa e letramento para todo o ecossistema. Então, eu trabalho com pesquisa e com aplicação prática, tem muito a ver com a minha atuação também como consultora, mas dentro do ambiente universitário. E para concluir, ela ainda é escritora, que não está aqui, mas ó, vocês vão ver daqui a pouquinho o livro dela, vai falar um pouquinho sobre esse livro, e vai ao encontro de tudo que ela está nos falando dessa expertise toda de trabalho, né? Sim, Antes de eu falar de tudo isso, desse livro, eu queria conhecê-la um pouco mais e te apresentar para o nosso público, pode ser? claro. Nasceu onde, Patrícia? Eu nasci aqui em São Ah, Paulo. Paulista. Paulistana da Da Paulista. Eu Paulista? nasci num hospital, numa maternidade que tinha aqui atrás da Paulista, que já não existe mais. Eita! E é casada atualmente? Sou casada, segundo casamento. Agora recente. Ah lá. Faz 8 anos, na verdade faz 8 anos que nós estamos juntos, o casamento faz, 5 anos. Que legal. Qual é o nome dele? Casamos em plena pandemia, Fábio Fábio, um abração Fernandes. pro Fábio. Olha aí, tá todo mundo Também é feliz. professor universitário, também é jornalista, é da Opa, é da colega área, é então. Ô, colega. maravilha.
E do primeiro casamento você tem uma filha, Isso, a Larissa. A Larissa. Larissa tem 20, vai fazer 21 Vamos ver se anos. a gente tem acho que uma foto da Larissa aí, né, Maria? A gente É. coloca o pessoal, olha, 21 anos já? Que legal. E, assim, um dos assuntos que a gente vai falar um pouquinho dela, né, aliás, um beijo pra Larissa, e eu pedi licença para falar sobre você, mas a gente chique, a gente tem que falar mesmo, a gente que a gente gosta, a gente tem que falar menos, né. Por que que a gente vai falar da Larissa? Bom, a Larissa é a razão de eu ser tudo isso que você leu. Sério? A minha vida profissional, acadêmica e de ativismo pessoal, tudo acabou sendo direcionada a partir daquele momento ali, em que ela nasceu. Eh, Aqui no cantinho. isso, porque ela nasceu e eu logo tive o diagnóstico dela com síndrome de Prader-Willi, que é uma síndrome genética rara, eh, e que traz uma série de características, e a partir daí, isso direcionou esse meu olhar. Ela é uma pessoa com deficiência, então, a partir disso, eu comecei a querer entender esse mundo para poder ajudá-la a existir no mundo, e depois eu fui percebendo que era uma questão muito mais ampla, né? Que a síndrome é importante, eu ter domínio, conhecimento de todas essas questões, mas a deficiência dela impacta, toda a sociedade, né, e isso também me impactou como mãe atípica. Então, foi a partir daí que foram surgindo todas essas frentes. Você disse que é uma síndrome rara, não é? Sim, A gente estava conversando um pouquinho antes de começar o programa, você disse que é rara, mas não tão rara assim? exato. É uma síndrome que atinge de 1 a cada 20 a 30 mil pessoas, então nesse sentido ela é considerada rara, mas ela é a principal causa genética da obesidade, nas pessoas. Estar obeso quando criança ainda não é um Não, não, diagnóstico, não, não é? não. É legal a gente entender. Ela, porque assim, a síndrome ela causa uma série de características. Tá, Na primeira infância, quando nasce, não tem nada a ver com obesidade, tem a ver tá, com hipotonia, o tônus muscular mais fraquinho. Essa síndrome ela afeta o hipotálamo. tá, Então, a primeira característica é a da hipotonia, são aqueles bebês muito molinhos, parecem bonequinhos de pano. A Larissa fez fisioterapia até os 5 anos de idade, tipo, 4 vezes na semana. Ela foi andar com 4 anos, tá. mesmo com essa fisio intensiva. E a partir desse fim da primeira infância, né, a partir ali dos 3, 4, 5 anos, é que começa a desenvolver a hiperfagia, que é a compulsão alimentar. A pessoa não recebe no cérebro a mensagem de saciedade, então ela come compulsivamente. Então não há remédio, não há nada que possa fazer no sentido de modificar isso, apenas um controle alimentar muito grande e o uso de hormônio de crescimento controlado, cuidado por médicos, né, acompanhado e tudo mais, que acaba trazendo uma série de benefícios. Mas tem outras características, tem deficiência intelectual, tem dificuldade de aprendizagem, tem uma série de questões de saúde que surgem em função da síndrome. Ah. Então, eu fui atrás dessas informações, primeiro para poder entender melhor e oferecer o melhor para ela, e depois para poder levar isso para as pessoas, né. Tudo há 20 anos, nós estamos em 26, então nós estamos falando aí de 2006, então já tinha internet, já tinha tudo, mas mesmo assim, não era divulgado, não é? Não, no Brasil praticamente não tinha informação nenhuma. Ela nasceu em 2005, né, ela vai Tá. fazer 21. Ah, tá. Então, não tinha quase informação nenhuma, as informações eram terríveis, super assim, o índice de mortalidade infanto-juvenil era altíssimo, por quê? Porque não tinha conhecimento, né. Então, o conhecimento ele não é só pra gente falar: "Ah, eu sei o que fazer e tal", não, ele salva vidas realmente, né. A informação é super importante. Então, em 2010 eu criei uma página no No Facebook, que na Facebook, época era o que se o auge. usava, né, chamada assim SPW Brasil, e Então a ainda partir está daí aberta essa página? na verdade não, por quê? Pelas Porque em outras atividades? 2016 eu fui para Toronto participar, eu fiz um financiamento coletivo e fui participar de uma conferência da síndrome que acontece a cada 3 anos, e lá nós demos o pontapé inicial para criar a associação aqui do Brasil, da qual eu fui Ah. representante de São Paulo
por 5 anos. Tá. E eu doei o nome SPW Brasil para a associação. Ah, que bacana. Então eu mudei o nome, a minha página virou Mundo Imperfeito. Então hoje, quem te procura lá no Facebook é Mundo Imperfeito. eu estava lendo sobre o imperfeito, lá na minha pauta estava em ponto, é Em isso mesmo? ponto É o que perfeito. vai estar lá mesmo, não? Exato, porque há uma brincadeira com a questão da perfeição e da imperfeição, né? A sociedade tem uma postura de querer cobrar uma perfeição das pessoas e eu trabalho muito com Tudo que essa. foge ao padrão, né, as pessoas já Exato, começam a olhar com um olhar um pouquinho mais crítico. exato. E aí também foi um processo, porque eu não me tornei mãe atípica e me desconstruí automaticamente. Foi um processo. Então eu tinha muitas camadas de vieses, de preconceitos que eu fui ao longo do tempo desconstruindo. E uma das coisas é que a minha atuação nas redes saiu do olhar somente da síndrome para entender como as pessoas com deficiência são tratadas na sociedade como um todo e como as mães também são impactadas. E foi esse caminho que eu fui percorrendo até o meu doutorado, porque é O um impacto que traz para a família, né? o bebê, enfim, obviamente que como bebê não ainda, mas a tua filha hoje com 21, eles têm noção dessa questão, dessa síndrome, ou por ela ter algumas questões ligadas a emocional, ligadas ao desenvolvimento, não se tem? Ela Tá. tem noção e é algo muito complexo, porque quando ela começou a ter noção, eu sempre falei para ela da síndrome. Tá. Só que pequenininha eu não ia explicar o que era uma síndrome Não, genética. Então eu dizia, filha, a sua barriga quer mandar na sua cabecinha. Você tem que perfeito. fazer a sua cabecinha mandar na barriga, porque ela queria comer o tempo todo, né? E com o tempo eu fui explicando isso para ela, até que um dia, quando ela já era um pouco maior, eu nomeei. E ela chegou a falar algumas vezes, eu não queria ter Prader-Willi. E que é um processo de terapia e acolhimento, entendimento da perspectiva, o que a gente chama de modelo social da deficiência. A questão da deficiência, o problema da deficiência não é a pessoa. O problema da deficiência são as barreiras que a sociedade impõe. Porque se a pessoa tiver acesso, tiver acolhimento, essa vida dela vai ser muito mais feliz, Ah, que né. bacana. Então Então, facilita muito a vida. Algum medicamento que ela toma ou ela quem tem a tomou síndrome tome? ela tomou durante muitos anos hormônio de Ah, crescimento. E tá. o hormônio de crescimento não é somente para o crescimento, porque a síndrome da baixa estatura, mas as pessoas acham que, é para crescer. Ajuda no crescimento, mas ele, fortalece massa muscular, ele ajuda a enxugar massa de gordura. Então ele tem uma série de componentes químicos que aí só os endócrinos, né, que podem prescrever, acompanhar, que acompanham isso. E ela usou durante quase 15 anos o hormônio. Foi muito importante para o desenvolvimento dela. Com toda essa depois de ir para Toronto, nós estamos falando de 2016, então ela Isso, tinha 10 anos mais ou menos, é isso, né, 11. 10 para 11 anos, e você já tinha tido já uma experiência de 11 anos aí da história dela, com os conhecimentos, entrou a consultoria de diversidade na tua vida? Sim, foi a partir do momento em que eu fui para o doutorado, em 2017 eu comecei meu doutorado, terminei em 21. E aí, neste processo, eu fui adquirindo conhecimento de uma maneira mais acadêmica, mais técnica, e as empresas começaram a me chamar para fazer uma palestra, para falar sobre deficiência, para falar sobre maternidade, para falar sobre questões. Em 21, eu saí do Brasil, eu fui passar um ano na Itália. Na verdade, eu mudei para a Itália. A ideia era poder oferecer um futuro para ela, com algumas condições que A aqui família não toda mudou. tinha. Nós nos mudamos, mas um ano depois a gente fez o caminho de volta, porque acabou que ela desenvolveu um quadro de surtos psicóticos e não tinha rede de apoio, toda uma série de questões, e aí a gente acabou decidindo voltar para cá. E, foi neste processo que eu desenvolvi a consultoria, porque aí eu acabei, retornando, né, para cá e me estruturando. Eu tinha já atuava como professora, universitária, mas eu acabei, eh,
desenvolvendo a consultoria e fortalecendo a rede. E quais serviços a rede oferece hoje para as mães que se cadastram, que vão procurar a rede? Então, a rede, ela é específica para mulheres que querem empreender ou que já empreendem. Por conta dessa questão que eu falei, que muitas das mulheres acabam saindo das carreiras corporativas com a maternidade atípica e vão para o empreendedorismo por necessidade. Então, nós fazemos capacitações, nós fazemos encontros, nós temos uma comunidade em que as mulheres trocam conhecimento, nós fazemos eventos, nós fazemos feiras nas empresas, na própria universidade, Ah, que eh, legal, olha e aí. aí as mães podem vender seus produtos, podem distribuir seu material, podem fazer contatos. Então, é uma forma de trazer uma bagagem, porque é muito importante que essa mulher tenha um empoderamento econômico, a geração de renda é fundamental, né? E também construa uma rede de apoio. Até porque hoje, infelizmente, hoje não, imagino que desde que a mãe ela entra numa situação, de certa forma diferenciada dessas, de ser uma mãe atípica, o mercado de trabalho tem dificuldades em aceitá-la, né? Sim, tem muitas mulheres que são desligadas das empresas porque a empresa entende, ah, ela não vai dar conta, ah, ela vai precisar se dedicar ao filho, aquela coisa de imaginar pelo outro, né? Então, esse é um trabalho que eu faço, porque para participar da rede, nenhuma das mulheres paga nenhum real. Hoje nós temos 159 mulheres na rede e elas não pagam nada, é totalmente gratuito. Eu chamo de negócio de impacto social. Mas tem o outro lado, eu preciso de uma renda, porque é um negócio. Claro. Então eu ofereço para as empresas este letramento, essa conscientização, essa capacitação, para entender esse universo, né? Que você ter uma mãe atípica como funcionária ou como fornecedora é um ativo importante. Não é só porque é a coisa certa a ser feita, mas também você tem alguém ali com soft skills, com muito mais resiliência. Então eu trabalho esse outro lado com as E como que organizações. de repente nós temos uma mãe atípica nos assistindo agora, se ela quiser se associar, como que é o processo aí para ela te encontrar através da rede Olha, Mais ela entra Atípicas? no Instagram Rede Mães Atípicas, lá tem na bio o link Uhum. para um formulário. Ela preenche esse formulário e ela está inscrita. Eu dou uma devolutiva, claro, e automaticamente está feita a inscrição dela na rede. Critério para se inscrever? Tem que ser mãe de pessoa com deficiência ou mãe com deficiência Tá. e atuar de forma autônoma. Não precisa ter CNPJ, não precisa, ter nenhum tipo de compromisso ali com a rede, não precisa pagar nada. Ela precisa atuar com, eh, alguma coisa que ela faça. Muitas vezes a palavra empreendedor assusta, as pessoas não entendem, né? "Ah, eu só faço bolo. Ah, eu vendo Avon. Ah, eu faço tal coisa". Não, é importante ela entender que isso é empreender, né? Trabalhar de forma autônoma é empreender. Pode ser uma advogada, pode ser uma médica, Hum. né? Então Pode ser trabalhar qualquer sem nenhum vínculo sem empregatício nenhum vínculo. junto a uma instituição regular. Exato. Olha, gente, vocês estão vendo que é muita coisa legal. E se você está numa dessas questões que a Patrícia está falando pra gente, procure. É bem fácil lá, @Rede Mães Atípicas. Bem Isso facinho aí. assim. Já sei que você gosta de escrever, né? A gente vai falar do livro agora, né? Mas antes eu queria te apresentar o nosso portal, o Orbis News. É um portal em que a gente convida profissionais que gostam de escrever, escrevem bem, que a gente confia. A gente tem é um portal de notícias, de artigos só. Aham. Tá? Quer dizer o quê? De todas as áreas do mercado hoje, se você quiser saber sobre essa área, você pode entrar, ler o artigo do nosso escritor, que você pode ter certeza que é verdade. Essa é uma das máximas que nós temos, Que ter a bacana. verdade no texto. Então a gente quer abrir esse convite para você, se tiver disponibilidade e quiser participar dessa rede. Nós temos mais de 200 articulistas hoje, escrevendo para gente só assuntos que com certeza, do assunto mais remoto até o IA da vida hoje, nós temos alguém escrevendo lá. Então,
sobre essa questão da saúde, não sei se tem, a gente poderia estar com a gente, é muito convidado. Obrigada, convite aceito, vai Aí, ser um Malu, mais prazer. trabalho, tá bom? A Malu aqui, a assessora dela, tá aqui com a gente hoje. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Guia da Maternidade Atípica, que é o livro que vocês estão vendo aqui em pezinho, né? Isso. Tá aqui também para o pessoal de casa também ver maior. Quais foram os desafios de escrevê-lo? Porque eu imagino que é uma compilação de muita experiência, não é? E esclarecimento do que é a síndrome, certo? O guia surgiu como meio que um resumo de tudo isso que eu tô te contando aqui de maneira muito breve, né. Eu trago as minhas experiências como mãe, eu trago alguns dados de pesquisas que eu realizei, como, por exemplo, uma das pesquisas que eu fiz mostra que foi a razão de eu ter criado a rede, que 70% das mulheres acaba saindo do mercado de trabalho. Então eu trago reflexões, eu trago uma conscientização de a culpa não é sua, a culpa não é do seu filho, Isso é legal. né? É muito bom. É uma reflexão de a gente tem uma sociedade que invisibiliza a maternidade atípica e, claro, o filho, a filha com deficiência. Então eu trago essas reflexões, eu trago também uma reflexão importante de que a gente fala muito de criança, de escola e tudo mais, mas essas crianças vão crescer e vão se tornar adultos. A gente costuma dizer na maternidade atípica que o grande medo de uma mãe qualquer é que seu filho ou sua filha se vá. Falei. Na mãe atípica, o medo é outro. O medo é o que vai acontecer com meu filho, com minha filha o dia que eu me for, né? Sim. É um medo inverso. Por quê? Porque existe esse abandono por parte da sociedade, das empresas, do poder público, até do próprio pai, que em quase 80% dos casos abandona essa família. Não diga. Então, por isso que eu falo muito de maternidade atípica e pouco de paternidade atípica. Existem alguns poucos pais que ficam, mas são exceção, não a Puxa. regra. Então, o guia ele traz esse acolhimento, a importância da rede de apoio, e que essa rede vem muito de nós, mães atípicas, né? Então, o guia ele se propõe a apontar aí alguns caminhos. Ele não vai ser a solução de todos os problemas, mas entender, você não está só e juntas nós podemos mais, né? Ele não é só para as mães, claro que o objetivo maior é para as mães, mas para quem trabalha com a maternidade atípica, com a deficiência, então profissionais de saúde, profissionais de educação, pessoas que querem entender esse mundo, porque a responsabilidade é de todo mundo, né? De acolher, de integrar. Então ele traz esse papel de trazer esse colo ao mesmo tempo. E para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, se quiser adquirir o livro, como é que faz? Bom, ele está disponível na Amazon e no site da editora Jandaíra, que foi quem publicou o livro. Está em algumas livrarias. Aqui em São Paulo eu lancei na Martins Fontes, ele está lá. Opa. Tem algumas livrarias que ele está também. Mas acho que mais fácil é pela Amazon mesmo. Tá lá, é só digitar lá, né, Guia da Maternidade Guia da Atípica, Maternidade Atípica. que você vai estar conseguindo adquiri-lo. Eh, Inclusão, é algo que se fala muito hoje, mas se faz muito hoje. Então, a gente está num caminho. A gente está no meio do caminho, né? Eu acho que ainda tem muito a ser percorrido, mas falta bastante. Eu não sou uma pessoa otimista ao extremo, mas também não sou pessimista. Eu acho que hoje a gente consegue nomear muitas coisas. Uhum. Coisa que há 20 anos não se nomeava, não se falava, eu não estaria aqui Há 20 falando anos. sobre esse assunto 20 anos atrás, quando a Larissa nasceu. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais eu escrevi o livro, porque é o que eu gostaria de ter lido também.
Tem sua experiência né? aqui dessa fase. Tem, exatamente. Tem uma parte aí que é a parte inicial do nascimento ou do diagnóstico, porque às vezes esse diagnóstico leva anos para chegar, né? Entendi. Então, é algo que a gente tem uma evolução muito grande na inclusão nesse sentido. A gente tem algumas legislações importantes, como a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, que já tem 10 anos, mas ainda tem muito a ser percorrido, principalmente nas questões atitudinais. No comportamento das pessoas, no preconceito das pessoas, que a gente chama de capacitismo, que é o preconceito contra as pessoas com deficiência. Então, a gente precisa trazer mais reflexão, mais luz e mais reflexão para as questões comportamentais e atitudinais. Nas escolas, como que você vê hoje, 2026, o tema inclusão? Porque se a gente falar 20 anos atrás, né, 20 não Já foi pior e tem que melhorar muito. as Tem leis muito. também? As leis até que são boas, as Tá, leis não são ruins, o problema é a aplicação disso. O que tá. falta são políticas públicas e um compromisso real das escolas, principalmente das escolas particulares. Nas escolas públicas, você vê eh, muito mais boa vontade em cumprir a lei, ainda que falte, às vezes, estrutura, do que nas particulares. As particulares, algumas têm caminhado melhor com isso, e outras ainda precisam evoluir muito nesse aspecto, porque já não existe mais o preconceito como foi quando o Lar era pequena, que escolas diziam para mim: ah, é melhor você procurar uma outra escola para ela, como eu ouvi por diversas vezes. Mas essa fala ela é dita de outras maneiras mais sutis. O preconceito sutil ele é mais difícil, né, de ser identificado. Com a síndrome, não sei se pode chamar paciente, porque não é um paciente, né, é vida, Pessoa. né, é a pessoa mesmo. Como que é o futuro profissional? Então, depende, Ricardo, porque cada caso é um caso. Ah, tá. Cada pessoa vai existir no mundo de um jeito diferente e com a síndrome é a mesma coisa. Existem pessoas que vão ter condições, eventualmente, de fazer um trabalho apoiado, e existem pessoas que não, né? Mas que podem desenvolver outros interesses, outras formas de atuar, de existir. Então, é importante para a gente refletir o quanto o trabalho é central na vida do ser humano. Tem gente que não vai trabalhar e está tudo Tá bem, tudo bem, né? exatamente, concordo. Então, aí vai depender muito da própria pessoa e da família não tolher, da Uhum. família não super proteger, que é algo que acontece bastante mesmo em pessoas adultas com deficiência intelectual, né? Então, é dar esse acolhimento e deixar a pessoa viver de forma plena. Futuro, tem mais novidades? Olha, por enquanto não. Eu tenho muita coisa para fazer no sentido de conscientizar, de levar letramentos, de expandir a rede, Maravilha. né? Mas nesse momento ele tá fresquinho, acabou de sair do forno, então a gente ainda tem que deixar baixar a poeira para pensar no próximo. E como que você vê o Brasil no futuro da inclusão? Eu acho que a gente tem perspectivas boas, porque existe um movimento muito forte de trabalhar essas pautas, não só no âmbito organizacional, mas também educacional. Eu quero acreditar que tudo vai melhorar. Eu tenho certeza que sim, porque eu acredito que com as políticas públicas, como você mesmo citou, melhorando, isso amplia bastante a rede, não é? Patrícia Salvatore, que legal. Olha, você está intimada a continuar as conversas. Se tiver novidade, viu, Malu? Convida novamente. E eu queria que você deixasse um recado, pro pessoal de casa que está nos assistindo. Eventualmente, se você tem algum conhecido, algum parente, ou até mesmo algum amigo que é uma mãe atípica, ou que é pai, por menos que tenha, tem, né? Os que se Sim, seguram, né? Ah, ou simplesmente queira apoiar a rede. Eu queria que você falasse um pouquinho só sobre isso e deixe um recado pro pessoal de casa. tá joia. Bom, se você é mãe atípica,
e junte-se a outras mulheres que são mães atípicas também. Se você empreende, vem se juntar à Rede Mães Atípicas, forme uma comunidade, participe de um grupo que te apoie, porque isso é fundamental para a sua saúde física, para a sua saúde mental. Se você não é mãe atípica, mas quer apoiar, existem inúmeras maneiras de fazer isso. Acolha mães atípicas, pergunte na escola de seus filhos como as pessoas com deficiência são tratadas e acolhidas. Incentive a participação de crianças, adolescentes e adultos com deficiência nos ambientes, todos os ambientes em que você estiver. No seu ambiente corporativo, leve o conhecimento. Se quiser, me chama para dar palestra, para levar conhecimento, para engajar as pessoas. A gente só vai conseguir promover a mudança quando todas as pessoas se envolverem e se comprometerem. Mães Atípicas, é Rede isso. Mães Atípicas. Perdão, Rede Mães Atípicas, verdade. Rede Mães Atípicas. Entra lá, fala com você, tira todas as dúvidas. Você que é escola, não é? Você que é instituição, a gente tem que deixar claro que não é nada, ninguém é perfeito. É isso aí. Patrícia, obrigado. Eu Obrigado que mesmo. Então a agradeço. gente se vê numa próxima, é um prazeraço. E você que nos acompanhou até agora, a gente retorna. Se inscreva, entra na Rede Mães Atípicas, entra aqui no Gente que Fala, se inscreva, seja nosso seguidor, tá bom? Até o próximo Gente que Fala. Até lá.